Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Estamos na 12ª questão dessa prova. Prova extensa, mas vale a pena porque você aprende um monte de questões, um monte de temas e comigo, com certeza você vai aprender. Olha, foi um jabá legal, né? Não é porque sou eu, mas eu garanto para você que você vai aprender. Se você quiser conferir as outras questões, é só clicar nessa letra aí, que é a playlist. Se ela estiver incompleta, porque eu tô colocando aí, eu tenho certeza que você vai gostar das outras questões também. Dá uma conferida, mas vamos resolver essa. Falando nessa questão, o enunciado dela tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações que tem muita coisa bacana para você conferir, tantos eventos ao vivo, correções de provas, cursos e tudo mais. Você vai gostar bastante. Ative as notificações que você vai ficar sabendo de tudo, fechou? E também você pode acompanhar todas essas questões lá no site do Matemadicas que está aparecendo aí na tela para você. Mas bora resolver essa questão. O enunciado dela tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, porém tem um gráfico, então vai faltar esse gráfico para que você consiga resolver a questão. Mas eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? O enunciado é bem grande, tem bastante coisa para a gente tirar e interpretar, mas ele não é difícil não. Vamos passo a passo que eu tenho certeza que você vai entender. Fechou? Bora! Antes de ler a questão, vamos dar uma olhada no gráfico. Nós temos duas colunas, essas colunas estão divididas. Aqui é primeiro exame, aqui segundo exame. Esse primeiro exame está dividido aqui, ó, bem aqui no 60%. Quer dizer que essa parte aqui, ó, dá uma olhada, cada divisão aqui vale 20%, então aqui é 60%. Então quer dizer que aqui são os 40%. Aqui no segundo exame a mesma coisa, só que agora são 3 divisões, então aqui é 60% e aqui é 40%. A parte mais escura desse gráfico aqui, ele significa que é positivo no exame e a parte mais clara é a parte negativa do exame. Antes de ler o enunciado, então nós já entendemos aí. Agora vamos ler o enunciado. Em certo município ocorreu uma epidemia de uma doença. Dá uma olhada aqui para mim. As bancas, elas gostam muito de trabalhar com temas atuais. O que está acontecendo? Nós estamos enfrentando a pandemia da Covid-19. Então elas não ficam para trás. Quer dizer então que houve um estudo de uma epidemia. Provavelmente esses gráficos vão mencionar os estudos, exames e tudo mais. Então eles tentam se sintonizar, se situar no que a gente está vivendo, para não ficar questão totalmente perdida de matemática e raciocínio lógico. Vamos continuar. O gráfico apresenta informações sobre os resultados dos exames laboratoriais feitos nos pacientes que foram atendidos durante uma determinada semana. Aí vem uma condição desse exame, né? Ó. Se o primeiro exame indicasse negativo, então o primeiro exame negativo, os médicos tinham certeza de que o paciente não estava com aquela doença. Caso contrário, caso esse primeiro exame desse positivo, um segundo exame era feito e o paciente era diagnosticado com a doença somente se o segundo exame indicasse positivo. Então o que vai acontecer? O paciente vai fazer um exame. Esse exame pode dar positivo ou negativo. Se ele der negativo, ele está fora. Se der positivo, ele vai realizar um segundo exame. Esse segundo exame também pode dar positivo e também pode dar negativo. Se der negativo, ele está fora de ter contraído essa doença. Se der positivo, ele entra na estatística de quem estava com a doença. Fechou? Vamos continuar lendo para ver o que a gente quer. Olha o tamanho aí que a gente está interpretando. A gente já interpretou o gráfico, né? E aí ele fala assim, se naquela semana 150 pacientes foram diagnosticados com a doença, então o número... Aí vem a pergunta, né? Então, o número de pacientes que foram atendidos e não contraíram a doença. Então, ele quer a galera que deu negativo. Então, colocar aqui, ó, os negativos. E as alternativas estão aqui em cima para não ficar apertadinho aqui embaixo, tá? Vamos separar esses dados aí em um gráfico que eu gosto de fazer assim. Porque desse jeito aí que a gente está fazendo, tá um pouco confuso, tá? Então, vai ser o seguinte. Nós temos a quantidade de pacientes. Essa quantidade de pacientes, ela foi dividida na galera que deu positivo e na galera que deu negativo. Então, a galera que deu negativo e a galera que deu positivo. Esse negativo e esse positivo é do primeiro exame, que está aqui embaixo. Ó. Então, é o primeiro exame. Dos pacientes que foram feitos esse exame, iniciados, a gente não tem. Porém, a gente sabe que 40% desses pacientes aqui, ó, deu negativo, que é a parte clara do gráfico. Então, ó, 40%
dos pacientes que a gente não tem, deu negativo. Se o total é 100%, então faltam 60%, que está no gráfico também, dos pacientes, esses sim deram positivo. Então aqui é o primeiro exame. Nesse primeiro exame, quando der positivo, ele vai fazer um outro exame, um segundo exame, né? Que está aqui. E esse segundo exame só vai para a galera que deu positivo. Então daqui vai ser dividido mais uma vez. A galera que deu negativo e a galera que deu positivo. Olhando no gráfico do segundo exame que está aqui, e aqui é o segundo exame, quantos foram negativados nesse segundo exame? Foram 60%. Está aqui, ó, é a parte clara desse gráfico. Então, 60%, mas não é 60% desse pessoal, desses pacientes iniciais. É 60% desses caras aqui que foram positivados. Como a gente não tem o valor desses aqui, a gente vem aqui e coloca 60% desse valor, ó, de 60% dos pacientes. E quanto deu positivo aqui? Foram 40%. Então, 40% dos 60% que eram positivos, que eles que fizeram o segundo exame, então 60% dos pacientes. E ele falou também, aqui embaixo, se naquela semana 150 pacientes foram diagnosticados com a doença, então passou pelo primeiro exame, deu positivo, passou pelo segundo exame, deu positivo, foram 150, então igual a 150. Se isso aqui é igual a 150, então vamos descobrir esse P aqui, porque toda porcentagem é uma fração aqui, então vai ficar 40 sobre 100, vezes 60 sobre 100, vezes P igual a 150. Então nós vamos descobrir esse P, e esse P significa o quê? Quantitativo inicial de pacientes. Então, ó, vamos simplificar, porque quando a gente simplifica, a gente diminui muito as contas. Então, dá para cortar esse zero com esse zero com esse zero. E aí sobrou o quê? 4 vezes 6 vezes P sobre 100 vezes 1, igual a 150. 4 vezes 6, 24P. 100 vezes 1, 100, igual a 150. Vamos multiplicar cruzado, então vai ficar 24P igual a 100 vezes 150, que passou multiplicando. Então ficou P igual a 150 vezes 100 vai dar 15.000, dividido por 24, que estava multiplicando e passou dividindo. 15.000 dividido por 24 vai dar 625. Então quer dizer que foram quantos pacientes iniciais que foram estudados naquela semana? Tá aqui, ó, 625. Vamos descobrir os valores aqui. A gente pode tanto pegar esse positivo aqui, tirar 60% desses 625, como pode fazer com 40%. Vamos fazer aqui, ó, com 60%, que já tem um espaço aqui embaixo. Então toda porcentagem é uma fração, ó, então eu quero 60% de 625. Fazendo 60 vezes 625 vai dar 37.500 dividido por 100. A gente corta esses dois zeros, ó, esse zero vai embora com esse zero vai embora com esse, e sobrou 375. Então quer dizer que quantos foram positivados no primeiro exame? Foram 375. Agora sim começa a ficar mais fácil, né? Ó, foram positivados no primeiro exame 375. E no segundo exame, desses 375, 150 que foram positivos também. O restante foi negativo, então 375 menos 150, a gente tem 225. Então 225 é o valor da galera que fez o segundo exame e deu negativo. É a mesma coisa que fazer 60% de 60% desses 625, mas é uma conta tão longa, mas que é mais fácil a gente pegar esse total aqui. E quanto que são esses negativos no primeiro exame? Se a gente tem que foram 625 pacientes no total e 375 deu positivo no primeiro exame, é só fazer 625 menos 375, que vai dar 250. Ou então, faz aí na sua casa 40% desses pacientes, que é 40% de 625, que vai dar 250. Então, ó, para finalizar, ficou assim. Temos os pacientes 625. Tem a galera que deu negativo e a galera que deu positivo. A galera que deu negativo aqui em cima no primeiro exame, 250. A galera que deu positivo no primeiro exame, 375. Daqui foi para o segundo exame.
Teve a galera que deu negativo e a galera que deu positivo. Quantos deram negativo? 225. Quantos deram positivo? 150. Se você fizer as somas, você vai chegar nos valores. E a pergunta do problema? A pergunta do problema está aqui embaixo. Ela é a seguinte. Então, o número de pacientes que foram atendidos e não contraíram a doença. Não contraíram a doença foi a galera do primeiro exame que deu negativo, que é 250, e não contraíram a doença foi a galera do segundo exame que deu negativo. Então, é só fazer a soma desses dois valores aqui, ó, de 250 mais 225. E 250 mais 225 vai dar 475 pacientes que deram negativo nesses dois exames e não contraíram a doença. E 475 está na alternativa E. Então está lá em cima o gabarito, a alternativa E, e está resolvida a questão. Finalmente aí conseguimos. Opa, agora que eu vi que aqui, esse P aqui deu 625. Agora que eu vi que ficou aí espremidinho, tá? Então pronto, tá resolvido aí. E aí, curtiu essa questão? Achou fácil? Achou difícil? Ela é longa, ela é trabalhosa, mas eu fiz passo a passo para que você entenda e consiga resolver na sua casa. E quando pegar uma questão dessa, vai resolver, tenho certeza disso. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai devagarzinho anotando, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Agora, se você se perdeu nas passagens, na parte de porcentagem, de dividir esses valores aí, porcentagem de porcentagem, dá uma olhada no meu curso, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ficar craque nessas passagens aí. Então bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!